Sejam bem-vindos ao canal. Se histórias da vida real é algo que te impressiona, tenha certeza que você está no lugar certo. Afinal, é bom compartilharmos novas experiências. Se você tem o desejo de ter a sua história contada aqui, entre em contato, pois garanto que a sua identidade ficará no anonimato. Gente, além das histórias, temos aquele momento de reflexão uma vez na semana. Este momento é muito importante, pois além de nos fazer crescer em conhecimentos, eleva a nossa imaginação de uma forma positiva. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar as nossas postagens. E sem mais demora, vamos de história. Meu nome é Clara e hoje eu vou contar a minha história. Eu tinha uma prima que se chamava Júlia. A Júlia e eu crescemos juntas. Éramos aquela prima, praticamente irmãs. Nós estudávamos juntas na mesma escola. Tínhamos as mesmas amizades e por isso sempre frequentávamos os mesmos lugares. A Júlia e eu tínhamos a mesma idade. Minha mãe era irmã da mãe da Júlia, por isso éramos tão próximas. Na adolescência, as coisas foram mudando para nós duas. Por exemplo, já queríamos frequentar lugares mais badalados e dávamos sempre um jeitinho de dar um perdido e sairmos para esses lugares. Íamos para os bailes funk, baladas, festinhas entre amigos e etc. Mas tudo fazíamos juntas. Eu comecei a namorar o Roberto. O Roberto era um homem maduro, formado em engenharia mecânica e nós tínhamos uma mágica entre nós. Eu percebi que a Júlia ficou um pouco incomodada com o meu namoro. Mas logo pensei, deve ser coisa da minha cabeça. A Júlia me ama. A minha felicidade é a felicidade dela. Mas ao passar dos dias, eu notava ela cada vez mais incomodada com o meu relacionamento. Um ano depois, o Roberto e eu ficamos noivos. Minha mãe organizou um jantar para os amigos mais próximos e a família. Mas eu notei que a Júlia não estava muito empolgada com meu noivado, mas eu estava tão feliz que sinceramente eu não estava muito afim de me preocupar com certos detalhes. O jantar foi incrível, o noivado foi maravilhoso, fiquei noiva do homem que eu amava. Eu estava muito feliz. 2 anos depois do noivado, eu casei. O meu casamento foi lindo, em uma igreja incrível.
Nossa, a festa foi simplesmente maravilhosa. Todos os meus amigos estavam lá, minha família e também a minha prima Júlia. Mas eu sentia que a Júlia já não era mais a mesma comigo. Alguma coisa havia mudado nela. Eu sempre pensava em conversar com ela, mas eu estava sempre tão atarefada com uma coisa ou outra, e o tempo passava e eu não conseguia ter esta conversa com ela. E naquele dia do casamento em especial, ela estava muito estranha, mas eu não conseguia entender. A Júlia sempre foi minha amiga, irmã, porque ela estava tão calada, quieta, retraída. Notei que ela não se divertia. Sinceramente, eu não gostaria de acreditar que a minha prima, a essas alturas, tinha inveja de mim. Não, devia ser coisa na minha cabeça. Assim eu pensei. Porém, depois do casamento, meu marido e eu viajamos para a nossa tão sonhada lua de mel. Um mês depois, voltamos. Nada havia mudado. Minha mãe continuava sua rotina, meu pai também, e a Júlia continuava igual. Ela não havia cursado faculdade, ela não havia construído nada, ela não tinha um namorado. A vida da Júlia estava muito parada. Porém, eu liguei para ela falando que havia chegado, que gostaria de vê-la, pois eu pensei que já era hora de termos aquela conversa. A Júlia foi até a minha casa e tive uma conversa com ela. Falei para ela: Júlia, já tem algum tempo que eu notei que você está diferente. Eu sinto que você não é mais a mesma. E eu gostaria de saber se eu fiz alguma coisa que te magoou. Seja lá o que for, fala para mim. Nós sempre fomos muito amiga, prima, irmã. Não gostaria que nada atrapalhasse a nossa amizade. E a Júlia respondeu: Ah, Clara, você está imaginando coisas. Eu não estou diferente. Eu ando com alguns probleminhas, sim, mas nada tem a ver com você. Minha relação com você está a mesma. Relaxa. Eu só não tenho te procurado muito para não invadir o seu espaço. Afinal, agora você está em um relacionamento, lembra? E eu acreditei nas palavras dela e pensei, deve realmente ser coisa na minha cabeça. Fiquei feliz com o que ela falou para mim, até porque eu não gostaria de perder a amizade dela. E naquela tarde, depois daquela longa conversa, nós fomos para a piscina, brincamos, nos divertimos, como nos velhos tempos. Foi muito legal. Já era tarde, a Júlia foi embora, meu esposo chegou do trabalho e eu contei tudo para ele. E o Roberto falou para mim:
Clara, eu sei que você gosta muito da sua prima. Sei também o quanto ela é importante para você. Porém, meu amor, não seja ingênua. A Júlia tem sim inveja de você. Ela não gosta do nosso relacionamento. A sua alegria a incomoda. Só você não percebe isso. Ou percebe e não aceita. Meu amor, não seja tão ingênuo assim. E eu discordei do Roberto. E falei, que isso, Roberto? Você não conhece a Júlia? Ela não é esta pessoa. Você precisa conhecê-la melhor. A Júlia sempre foi minha prima, irmã. Eu a amo. Ela jamais teria inveja de mim. E o Roberto respondeu: se para você é melhor continuar acreditando nisso, mas eu sinto em decepcioná-la. A Júlia não é sua amiga e o tempo irá te mostrar isso. Confesso que as palavras do Roberto me incomodaram, mas eu não podia acreditar que a Júlia era aquela pessoa que ele descrevia. Os dias passaram e eu descobri que estava grávida. Nossa, eu fiquei muito feliz e fiz um almoço em família para dar de uma vez a notícia para todos. O Roberto e eu estávamos muito empolgados. Nós íamos dar a grande notícia para a família. Agora éramos pais. Naquele domingo, toda a família estava reunida em minha casa. E no meio do almoço, o Roberto e eu contamos a novidade. Todos se alegraram, nos parabenizaram, mas eu notei aquele olhar que eu não gostava na minha prima Júlia. Mas eu não queria aceitar. Eu estava brigando comigo mesma. Eu estava vendo, mas por dentro eu estava relutando e falando para mim: eu não estou vendo isso. Ela deve estar com algum problema. Mas ao mesmo tempo eu me perguntava: por que mais uma vez ela não está feliz com a minha alegria? A Júlia ficou quieta, séria, e só quando todos estavam indo embora, ela veio até a mim e disse: parabéns, Clara. E eu respondi: obrigada, Júlia. Quando eu estava perto de ter a minha filha, eu fiz o chá revelação para falar para todos qual era o sexo do bebê. E naquele dia, todos ficaram sabendo que eu estava grávida de uma linda menina. E eu comentei por alto que o Roberto e eu íamos contratar alguém para me ajudar, pois eu já estava me sentindo pesada e precisava de alguém em casa para me ajudar com os afazeres domésticos e com a minha filha quando nascesse. E surpreendentemente, a Júlia se ofereceu para isso. Eu confesso que eu não esperava. Fiquei abismada em ver que ela estava se oferecendo para me ajudar. Fiquei feliz, porque ela era uma pessoa que eu já conhecia,
confesso que aquilo me passou, mas segurança. Eu não estava mesmo muito feliz em colocar uma pessoa estranha em minha casa. Depois comentei com o Roberto e ele logo respondeu: eu não concordo que a Júlia seja a pessoa que venha te ajudar. Eu não confio nela, como você sabe, meu amor. Eu não acho que você fez uma boa escolha, mas eu te apoio sempre. Porém, eu preferia que você pensasse melhor sobre isso. E eu disse para o Roberto: amor, você está com implicância com a Júlia. Olha o quanto ela é boa. Logo quando soube que íamos contratar alguém, ela se ofereceu para me ajudar. Ela é boa. Você vai ver que essa implicância que você está tendo com a Júlia não faz sentido algum. E o Roberto respondeu: tudo bem, meu amor. Se você pensa assim, eu respeito a sua forma de pensar. E a Júlia foi para nossa casa. Não demorou muito, minha bebê nasceu. E demos para ela o nome de Raíssa. Eu estava muito feliz. Minha filha, muito linda. O Roberto estava super feliz, realizado, com a filha nos braços. Eu tinha uma amiga que frequentava muito a minha casa. Esta minha amiga Mia, ela, certo dia, me chamou em particular e disse: Clara, você confia mesmo nessa sua prima? E eu falei para ela que sim. E ela disse: olha, você não devia confiar tanto na Júlia. E eu perguntei para ela por quê. E ela disse: eu vi a Júlia maltratando a Raíssa. A Raíssa estava chorando muito e a Júlia não percebeu que eu havia chegado no quarto. E ela estava puxando os cabelinhos da Raíssa, beliscando a Raíssa. Clara, não seja tão ingênua. Observe melhor a sua filha. Eu acredito que alguma coisa no corpo dela você vai encontrar. E foi isso que eu fiz. Me surpreendi quando eu encontrei marcas no corpo da Raíssa. Logo questionei a Júlia e ela falou que devia ser os pernilongos, mas eu não acreditei naquilo e insisti que ela me desse uma explicação melhor. E ela insistiu que devia ser os pernilongos. Eu disse para a Júlia que eu já podia cuidar da minha filha e dos afazeres domésticos, até porque o Roberto já estava mesmo procurando uma pessoa para cuidar dos afazeres domésticos para mim. E a Júlia começou a chorar, falou que estava precisando daquele dinheiro, que não conseguia arrumar trabalho, que eu não a demitisse, que ia ficar mais atenciosa com a Raíssa, que eu não ia mais reclamar nada sobre a Raíssa, que ela ia prestar mais atenção. E chorou e eu me comovi. E resolvi dar mais uma chance para ela. Descobri que estava grávida novamente. Contei para o Roberto. Mas a Raíssa
só tinha apenas 4 meses. E o Roberto me tranquilizou, dizendo: vamos ter logo mais um. Assim a Raíssa terá com quem brincar e não se sentirá sozinha. E eu concordei, mas eu comecei a me sentir muito enjoada, mais do que o normal. Eu comecei a ir ao médico, estava tudo bem com o bebê, fiz a ultrassonografia, mas de repente eu estava me sentindo muito mal e sentia dores, algo estava me incomodando, eu estava desconfortável e de repente eu sofri um aborto espontâneo. O meu médico não conseguiu entender o que houve comigo. E eu também confesso que não entendia. Mas enfim, a Raíssa estava cada dia mais linda, forte, e eu estava satisfeita com o serviço da Júlia. Mas eu estava me sentindo fraca, eu não estava me sentindo saudável. Eu sempre fui forte, nunca fui de ficar doente. E eu não entendia todo aquele mal-estar, porque eu estava sempre mal. Fui ao médico, contei o que estava acontecendo, fiz alguns exames, mas eu continuava enjoada, me sentindo fraca. Eu já estava há meses assim. Descobri que estava grávida pela 3ª vez. E eu fiquei feliz. E falei para o Roberto, eu preciso ter mais cuidado. Uma vez que eu havia sofrido um aborto espontâneo, eu estava receosa, mas logo meu médico me tranquilizou. A minha gravidez estava saudável e ele falou que eu não precisava me preocupar. Mas eu continuava me sentindo fraca, enjoada, e no momento em que eu não esperava, sofri mais um aborto espontâneo. Aquilo estava me deixando mal, porque já 2 abortos. Meu marido foi comigo ao médico. Nós queríamos uma explicação lógica, mas o médico não tinha essa explicação para nós. E eu decidi que era melhor eu me prevenir por um tempo para não correr o risco de sofrer mais um aborto. Mas mesmo eu tomando os remédios, eu fiquei grávida. Outra coisa curiosa, que eu não tive uma explicação para isso também. E novamente, outro aborto. Mas depois daquele 3º aborto, eu estava me sentindo muito mal. Eu fiquei no hospital por dias. Estava muito fraca. Passei por vários exames, inclusive um exame toxicológico. Foi quando os médicos descobriram que eu estava sendo envenenada e os abortos que eu havia sofrido tinham sido provocados. Por isso que eu estava tão mal. Inclusive o médico falou para mim e o meu esposo que eu estava viva por um milagre. E ele me questionou sobre todas aquelas medicações no meu organismo. E eu falei para ele que eu não estava tomando nada daquilo de forma voluntária. E ele perguntou se além do meu esposo e eu, havia mais algum adulto em nossa casa. Foi quando eu lembrei da minha prima Júlia e eu a mencionei. Liguei para ela no mesmo momento
pedir que ela fosse até o hospital. E ela foi. Ela não imaginava que seria descoberta. E lá, nós a questionamos e ela disse, com muita fúria: eu fui responsável sim por todos os abortos que você sofreu, pois eu queria vê-la morta. Mas você é tão ruim, Clara, que não morre. O meu objetivo era matá-la, mas você simplesmente sobreviveu. Você tem tudo: um marido incrível, uma casa maravilhosa, a vida de rainha que eu sempre sonhei para mim. Sempre foi você que teve. Eu sempre te odiei. Eu não aguento mais essa sua vidinha perfeita, enquanto a minha é um caos. Não suporto a sua felicidade. Quero que saiba de uma vez que a sua alegria é um tormento para mim. Eu te detesto. Aquelas palavras me entristeceram profundamente. Mas o que mais doeu foi o que ela falou a seguir. Eu machuquei muito a Raíssa nos primeiros meses, até aquela sua amiguinha me descobrir. Eu estava maltratando muito ela, mas depois eu precisava ficar por perto, por isso parei de machucá-la. Mas eu só tinha um objetivo: acabar com você e com a sua filha e roubar a sua vida para mim. Pois, nos meus planos, depois da sua morte, eu me casaria com Roberto e assumiria a sua vida para mim. Tudo aquilo foi horrível. Eu fiquei indignada com todo aquele desabafo da minha prima Júlia. Eu a denunciei. Ela foi presa por um tempo, pois tínhamos provas contra ela. Mas eu fiquei muito magoada em saber que eu havia perdido uma grande amiga que nunca existiu, pois aquela amizade só existia para mim, porque a Júlia sempre me odiou por invejar tanto a minha vida. Dias depois, eu soube que ela havia se envolvido em uma briga no presídio e foi morta. Lamentei o trágico fim dela, pois em nenhum momento eu lhe desejei mal. Mas a vida é justa, embora não pareça. Hoje sou muito feliz, pois além da Raíssa, tive mais 2 filhos, o Ricardo e a Raica. Tenho uma grande família. Meu esposo e eu temos um casamento abençoado. Nada destruiu a nossa família, pois o bem sempre triunfará. Esta é a minha história.